Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de número 9. Estamos aí a nossa primeira aula do módulo 3. Estamos entrando agora aí no tema conservação de grãos. Espero que os conteúdos que a gente tenha apresentado até aqui tenham sido interessantes, que você tenha gostado aí, das matérias, dos assuntos que abordamos até aqui. Vamos agora então entrar no tema falando especificamente da parte de conservação de grãos. Esse módulo 3, então a gente vai dar uma ênfase aí, sobre as propriedades dos grãos, a fisiologia, o comportamento dos grãos. Vamos falar sobre temperatura, vamos falar sobre umidade, teor de umidade, vamos falar sobre a influência do clima na conservação do grão, vamos falar sobre atividade de água, vamos falar sobre uma série de assuntos, equilíbrio higroscópico, vamos falar sobre uma série de assuntos aí que tem ligação direta então, com a conservação, com a preservação dos índices de qualidade do grão que chega até a unidade armazenadora. Ok, pessoal? Então essa aula de hoje, essa aula entrando então nesse novo módulo, nesse módulo de conservação de grãos, a gente vai fazer então um apanhado geral, Vamos falar um pouquinho sobre esse tema conservação de grãos, vamos trocar algumas ideias. Ok, pessoal? Vamos para o conteúdo dessa aula então? Muito bem, falando então de conservação de grãos, eu vou frisar isso aqui, já falei sobre isso em aulas anteriores e vou tratar novamente. Tem coisas que a gente vai sempre acabar voltando novamente no mesmo assunto, vamos ir repetindo porque elas estão no contexto e não tem como a gente fugir também, Mas quando a gente fala em conservação de grãos, eu apresentei inclusive já uma imagenzinha, vou colocá-la de novo na tela aí, A gente precisa sempre pensar o seguinte, assim como a imagenzinha do iceberg que vai aparecer para você aí agora, A gente precisa sempre levar em conta o seguinte: tem coisas que nós conseguimos mudar e tem outras que nós não conseguimos mudar, A gente não consegue mudar a nossa condição climática, nós não conseguimos mudar a fisiologia do grão e nós não conseguimos mudar as características biológicas aí de fungos e insetos que atacam a massa de grãos. Mas nós conseguimos mudar aí o que está acima dessa linha vermelha aí do iceberg, nós conseguimos mudar o nosso método. Então quando a gente fala em conservação de grãos, a gente precisa estar com o nosso foco, com os nossos olhos no método. Não adianta a gente querer mudar a condição climática, não adianta a gente querer imaginar que o fungo, a praga, o inseto vai se comportar de uma maneira diferente. Não adianta a gente pensar que de repente nessa safra a característica fisiológica do soja que nós vamos receber lá na unidade é diferente da safra do ano passado. Não vai ser. A fisiologia do grão ela não vai mudar. Da mesma maneira, o comportamento do inseto, o ambiente, o habitat ideal para esse inseto se desenvolver, o fungo se desenvolver, continua sendo o mesmo. A gente não consegue ter ação sobre esses fatores. Então o que acontece? Para que seja possível a gente armazenar com segurança, para que seja possível a gente ter uma boa conservação de grãos, obviamente então a gente precisa se adequar e se adaptar àquilo que a gente não consegue mudar. Então nos resta o quê? O nosso método, a nossa estratégia de manejo. Então uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para quem está no Excelência, o Marcos, ele não se propôs aqui a fazer mais um treinamento, Eu acredito que você também não investiu em mais um treinamento, mais um curso, de repente já fez vários aí, Está fazendo mais um treinamento para ouvir de repente, olha, continua fazendo aquilo que você vem fazendo há 15 anos, Se nós continuarmos fazendo aquilo que nós viemos fazendo aí nos últimos 15 anos, nós vamos continuar tendo os mesmos resultados dos últimos 15 anos. Então o que acontece? Se perdeu o grão na safra passada, perdeu o grão na safra anterior, perdeu na outra, e assim sucessivamente, tem um histórico para trás aí de perdas ocorridas na armazenagem de grãos, e continua aí, ou de repente pretende nesse próximo ciclo de safra agora fazer a mesma coisa, o que acontece? Vai perder de novo. Então, e a gente percebe isso a nível de Brasil, muitas vezes essa insistência em certas políticas operacionais ou padrões operacionais, vamos dizer assim, que para a nossa condição de clima simplesmente são
inapropriadas, não nos favorecem, acabam sendo os motivos, né, de a gente ter perdas, né, dentro dos silos e armazéns brasileiros. E a gente já viu nas aulas anteriores que essas perdas elas não são pequenas, né? Lá no comecinho, lá na aula 2, aula 3, nós comentamos sobre essas perdas que ocorrem na armazenagem de grãos a nível de Brasil, né? Onde a gente viu ali, falando de safra 2021-2022, né, pela produtividade média que se teve, né, que o que se perde, considerando aí valores médios de 5% na armazenagem de grãos no Brasil, nós estamos falando aí de praticamente 2 vezes a extensão territorial do município de Sorriso, convertido isso em lavoura. Então é muita coisa que se perde dentro dos silos e armazéns brasileiros por muitas vezes se insistir em padrões de armazenagem que não são adequados para a nossa característica, para a nossa condição de clima, por exemplo, né? Não adianta, por exemplo, eu insistir em querer armazenar soja, por exemplo, com teor de umidade de 14%, né? Se eu não tenho uma condição de resfriamento, se o meu clima durante o ano todo é um clima de temperaturas altas, onde as minhas temperaturas médias são altas, onde eu tenho poucas janelas favoráveis para conseguir fazer uma aeração de resfriamento e, consequentemente, a minha temperatura média de armazenagem de grãos vai ser elevada. O que acontece? Teor de umidade alto, temperatura alta e ainda presença de impureza, né, como a gente viu na aula anterior, o que acontece? Você obviamente vai ter problema, né? Você vai ter problema com infestação de inseto, você vai ter problema com desenvolvimento de fungos, né? As pragas, aí você vai ter perdas, certamente, né? Então, aquela velha frase, né? Fazer sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente é loucura, né? Não vai acontecer. Então, perdeu na safra passada, perdeu no anterior, perdeu o anterior também, né? Vai continuar no mesmo método, vai continuar fazendo da mesma forma, vai perder de novo, né? Então a gente precisa olhar para esse iceberg que eu coloquei na tela aí e encarar isso de frente. Olha, eu não consigo mudar o clima, a condição climática que eu tenho na minha região, eu não consigo mudar a fisiologia do grão, eu não consigo mudar a biologia, as características do fungo, do inseto. Então o que me sobra? Eu tenho que armazenar diferente. Se eu quero ter um resultado diferente, se eu não quero ter perdas na armazenagem, eu tenho que armazenar diferente. Então essa é a grande sacada quando a gente fala em conservação de grãos. Nós precisamos nos adequar, né, à nossa condição. Eu não tenho tecnologia, eu não tenho, por exemplo, um sistema de resfriador, onde eu consigo injetar, insuflar ar mais frio, ar resfriado nessa massa de grãos. Não tenho essa tecnologia. Minha condição de armazenagem de grãos ali, eu consigo deixar o grão a 27, 28, 30 graus. É uma condição muito favorável a você ter perdas. Então, uma vez que você tem essa limitação, obviamente você tem que trabalhar em outras frentes, né? Grão quente e úmido, obviamente, é um grão extremamente vulnerável a perdas. Por quê? Porque você vai ter um habitat perfeito ali, por exemplo, para desenvolvimento de fungos. Então, eu tenho uma temperatura alta, eu pelo menos tenho que tentar baixar uma outra variável para eu tentar minimizar a situação de risco que eu tenho. Então não consigo resfriar, não tenho condição de clima, de ar favorável, temperatura favorável para obter resfriamento da massa de grãos. Então de repente eu tenho que baixar o meu teor de umidade, né, para que eu diminua, por exemplo, essa janela de risco que eu tenho para eu ter problemas com insetos que vão e fungos aí que vão deteriorar a massa de grãos. Então cabe a gente sempre levar isso em conta, né? Nós precisamos sempre avaliar o nosso método, a maneira como nós estamos armazenando. Quando nós falamos então, por exemplo, na questão do teor de umidade, né? Agora 2022, inclusive tem uma portaria do MAPA aí discutindo novo padrão de classificação, nosso mercado, nosso maior mercado comprador, mercado chinês aí, reivindicando teores de umidade até 13%. Por que isso? O que acontece? A umidade está diretamente ligada aí à questão da conservação de grãos. Um grão então com temperatura elevada, teor de umidade elevado, o que acontece? O metabolismo desse grão ele se acelera. Com essa aceleração do metabolismo, respiração mais intensa, o que acontece? Maior liberação de CO2, maior liberação de calor, consumo de matéria seca, proteína, os valores nutricionais do grão são perdidos, são comprometidos ali, libera mais água para a massa. Então começa a acontecer ali um círculo vicioso, entre aspas, onde o grão, o metabolismo desse grão ele se acelera, ele se aquece, ele libera calor.
ele perde matéria seca, ele libera água para o ambiente na sua volta, e com isso o ambiente na sua volta mais aquecido e mais úmido torna então essa respiração novamente mais intensa, e esse processo vai se retroalimentando, vamos dizer assim, até que esse grão esteja completamente deteriorado. Então é muito importante a gente entender isso e prestar atenção e buscar entender como que o grão se comporta, como que a massa de grãos se comporta, como que os fatores interagem entre si, para que a gente possa então estabelecer estratégias de manejo que obviamente venham nos colocar numa situação de mais segurança e não nos inculcar prejuízos, né? Então, quando nós falamos em conservação de grãos, é muito importante, né, e esse módulo aqui vai tratar sobre esses temas, então, a gente entender, né, o comportamento do grão, né, a gente entender as questões aí do equilíbrio higroscópico, né, que umidade relativa ao ambiente, por exemplo, eu preciso ter para mim atingir determinado teor de umidade que eu tenha de repente por objetivo, a minha temperatura e umidade relativa, o clima que eu tenho na minha região é favorável para esse teor de umidade que eu pretendo, né? A temperatura que eu tenho, eu consigo obter uma boa condição de resfriamento. Então tudo isso nós temos que analisar e para levar esse grão a um estado de maior segurança. Outra coisa, a presença de impurezas, falamos sobre isso na aula anterior, né? É saudável, é seguro, né, eu manter impureza dentro da massa de grão, sendo que de repente eu não tenho uma boa condição de resfriamento para essa massa de grãos? É seguro eu manter impureza na massa? Né? A maneira como eu estou armazenando, o teor de umidade que eu estou armazenando é seguro para uma armazenagem de grãos prolongada? Qual é o meu período de armazenagem? É uma semana, é 15 dias, é 2 meses, 3 meses, meio ano? Quanto tempo eu vou estar armazenando? Dentro dessa minha janela de armazenagem, que condição de clima eu vou ter? Eu estou começando o período de armazenagem com clima, temperaturas mais altas, mais baixas? Como é que vai estar o clima quando eu estiver terminando esse ciclo? Onde eu tenho que aproveitar, de que maneira eu tenho que fazer um manejo, eu tenho que olhar tudo isso de uma forma estratégica. Para quê? Para que eu venha perder o mínimo possível, para que eu venha ter uma conservação, um processo de armazenagem, esse ciclo de armazenagem seja bem sucedido e as minhas perdas, então, elas sejam as mínimas possíveis. Lembrando sempre, pessoal, que o nosso objetivo durante a armazenagem, a conservação de grãos, é a gente preservar os índices de qualidade daquele grão que veio então lá do campo, né? A gente nunca vai conseguir melhorar nada dentro do silo, dentro do armazém. Nós não vamos conseguir melhorar a qualidade do grão que chegou do campo, não. A gente vai conseguir, no máximo, preservar. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso, na maneira como a gente trata com esse grão dentro do silo, dentro do armazém. Porque é difícil, vai ser muito difícil a gente preservar essa qualidade, esses índices de qualidade sem ter perdas, mas em contrapartida é muito fácil a gente perder, é muito fácil a gente prejudicar, é muito fácil a gente estragar, vamos dizer assim, a gente prejudicar a qualidade desse produto que a gente recebeu ali na unidade. Então, levando isso em conta, a gente tendo esse foco, olha, o meu objetivo aqui na unidade armazenadora, quando eu carreguei esse silo, quando esse grão foi armazenado, é o preservar a qualidade desse produto, no final do processo, quando esse grão for embora, quando ele for para o seu destino, for para a indústria, for para o porto, enfim, o destino que for para o processamento, eu consigo entregar aqui um grão com excelência. E o que é excelência? Um grão que teve a sua integridade preservada, um grão que teve os seus índices de qualidade preservados, um grão que, assim como ele veio da lavoura, eu estou agora entregando ele para o seu destino final, para a indústria, para o processamento, enfim, o que for. Então o grande objetivo da conservação de grãos é preservação, a gente tem que ter isso em mente. E, obviamente, para a gente conseguir preservar então a massa de grãos, para a gente conseguir preservar os índices de qualidade, obviamente a gente tem que então buscar ao máximo essa adequação das nossas condições dentro das limitações que a gente tem. Ou seja, como a gente já falou aqui, a gente não consegue mudar o inseto, a gente não consegue mudar o fungo, a gente não consegue mudar o nosso clima, então a gente precisa buscar trabalhar de uma maneira muito estratégica a maneira como a gente vai conduzir esse processo de armazenagem,
tem um clima desfavorável, obviamente eu vou precisar de repente mexer aí, teor de umidade, alguma coisa para mim criar uma situação mais segurança. Impurezas, é interessante eu ter na massa de grãos, eu posso ter algum benefício comercial lá para frente, mas e o risco que isso impõe sobre a segurança desse grão que está ali? Então a gente precisa sempre ter os nossos olhos voltados para isso. A gente tem que ter em mente muito claro esse foco. A conservação de grãos, ela tem o objetivo de preservar os índices de qualidade da massa de grãos. E a gente falando aqui de excelência, falando de trabalho, de compromisso, de serviço, a gente trabalhar com um propósito, olhar para o nosso trabalho como uma forma de servir ao nosso próximo, uma espécie de missão. A gente está trabalhando com algo nobre, é grão, é comida, é alimento. Sim, obviamente parte disso vai parar para a indústria, vai virar borracha, vai virar pneu, vai virar um monte de outras coisas, mas muito disso vai voltar para a nossa mesa na forma de alimento. Então é preciso que a gente tenha compromisso com isso, E o nosso compromisso deve ser com a excelência, Então, como a gente fala aqui, o nosso treinamento é excelência em conservação de grãos. O nosso objetivo deve ser preservar ao máximo, a integridade, a qualidade, os índices de qualidade desse produto que chegou na nossa mão. A gente deve olhar para isso com responsabilidade, a gente deve olhar para esse produto com compromisso, com zelo, com cuidado e buscar desenvolver o nosso melhor, fazer um trabalho com excelência para que a gente possa entregar então um produto lá que vai para o seu destino final com excelência, com qualidade, um grão que foi preservado, um grão que não perdeu qualidade, um grão que não foi deteriorado, prejudicado na nossa mão, dentro da nossa unidade. Então o grande objetivo da conservação de grãos é esse aí. Ok, pessoal? Vamos então na nossa próxima aula começar a tratar aí, sobre as questões e as características fisiológicas dos grãos. Vamos falar bastante sobre esse tema e espero que seja bem bacana, que seja um conteúdo bem proveitoso para você. Ok, pessoal? Meu abraço a todos então e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.